Um asteroide identificado como 2024 YR4 foi catalogado pelos astrônomos com potencial risco de impacto com a Terra em 2032. As chances de impacto atingiram um pico de 3% no dia 18 de fevereiro, porém nos dias seguintes essa chance foi diminuindo e tende a zero. A comunidade científica segue monitorando a sua rota e fazendo cálculos com precisão. A pergunta que fica é: como esses cálculos são feitos e como que eles impactam o futuro da exploração espacial? E se eu te dissesse que a mesma ciência que nos alerta sobre os perigos dos asteroides nos dá as ferramentas para tentar evitá-lo? A capacidade de calcular a rota de asteroides, planetas, satélites e até mesmo sondas é uma das maiores conquistas da humanidade. E um bom meio de campo no futebol possui uma habilidade muito semelhante. Mas para atingirmos um potencial tão grande, foi em meio à Guerra Fria e à insana corrida espacial que nós adquirimos esses avanços tecnológicos e científicos. E para entender um pouquinho mais sobre tudo isso, vamos mergulhar no campo da física. Eu sou o Jefferson G. Vigier e esse é o Conta Histórico. A gravidade é uma das forças fundamentais que molda o universo. Já falamos dessa força nesse vídeo que está aparecendo aqui. É a gravidade que mantém os planetas girando ao redor do Sol e nos mantém presos na superfície da Terra. Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua atração gravitacional. Segundo a lei da gravitação universal, dois corpos se atraem gravitacionalmente por meio de uma força que é diretamente proporcional ao produto de suas massas e inversamente proporcional ao quadrado da distância que as separa. Johannes Kepler desenvolveu suas três leis e explicou que as órbitas não são circulares, mas elípticas, e através dos seus estudos, os cálculos são muito mais precisos. Já Albert Einstein explicou que a gravidade não é uma força, e sim uma distorção no espaço-tempo. Seus cálculos são tão precisos que é possível medir a diferença da velocidade do próprio tempo quando comparamos os satélites do sistema de GPS com os aparelhos aqui em solo que nós usamos todos os dias. E para escapar da gravidade da Terra, é preciso vencer a sua força de atração e ultrapassar a sua velocidade de escape. Velocidade de escape é a velocidade mínima para que a gente possa se libertar da atração. Por exemplo, se um objeto é lançado com uma força muito grande para cima, por exemplo um projétil de uma arma, apesar da sua velocidade inicial muito alta, assim que ele for disparado, a força da gravidade vai começar a atuar e ele vai ser puxado para baixo. Para que esse objeto escapasse, seria necessário uma aceleração constante, o que torna extremamente difícil as viagens espaciais. Por outro lado, se a gente quiser que um objeto entre em órbita, ou seja, que ele fique circulando a Terra eternamente, é necessário calcular a velocidade exata em uma determinada altitude para que a velocidade desse objeto crie uma força centrífuga o suficiente que ela seja exatamente equivalente à força de atração da gravidade, para que uma anule a outra. Assim, o conceito de órbita significa na prática que um objeto ele vai estar eternamente caindo, só que ele nunca tem força suficiente para escapar, porém a gravidade não é forte o suficiente para atraí-lo. Esse princípio vale para todos os objetos que orbitam a Terra ou mesmo o Sol, todos os planetas, os astros e tudo que está no Sistema Solar. Assim, se nós quisermos lançar uma nave espacial para qualquer objeto ou qualquer planeta do Sistema Solar, não é tão simples quanto marcar um ponto no Google Maps ou no Waze. Todos os objetos estão em movimento, inclusive a Terra. Por isso, os cientistas precisam levar em consideração a posição e a velocidade atual da Terra, a posição e a rota, além da velocidade orbital do planeta em questão, para que a partir de cálculos super complexos, seja previsto o momento no qual o objeto estará passando naquele exato ponto onde a sonda ou a nave espacial vai estar, para encontrar um com o outro. Essa complexidade é tão grande que ela é posta em prática todos os dias nos campos de futebol. Para ilustrar, basta ver como um meio-campista muito habilidoso faz um lançamento longo e consegue encontrar o ponto exato no qual o atacante vai estar no futuro e ainda identificar junto com o atacante quais são os locais que vai existir vazios do sistema defensivo para que a jogada seja eficiente e o gol seja marcado. Um pequeno erro pode representar uma falha total na missão, por exemplo, a perda de um gol, ou anos e anos de atraso em uma pesquisa espacial, ou pior, uma falha catastrófica que leve à morte toda a tripulação de uma missão espacial. E por falar em erros espaciais, acredito que vocês devem ter visto as notícias a respeito de uma tripulação que foi visitar a ISS para uma missão de apenas 8 dias e ocorreu um simples atraso de voo. Os 8 dias levaram 9 meses. Já imaginou ficar esperando o seu voo atrasado por 9 meses?
Mas deixando as brincadeiras de lado, vamos falar agora de acidentes muito mais sérios e muito mais graves. O ônibus espacial Challenger explodiu após 73 segundos do lançamento, matando os 7 membros da tripulação devido a uma falha nos anéis de vedação dos propulsores. Já o ônibus espacial Columbia, que foi a última grande tragédia envolvendo as explorações espaciais, explodiu em 2003 na reentrada na atmosfera, também com 7 tripulantes. Esses desastres nos lembram que cada missão bem-sucedida carrega consigo a experiência de anos e anos de pesquisas e inclusive o legado dessas pessoas que se sacrificaram para o desenvolvimento da ciência espacial. Porém, todo esse desenvolvimento não surgiu do nada e surgiu no decorrer da Guerra Fria, que levou à criação da corrida espacial, uma corrida insana entre Estados Unidos e União Soviética para desenvolver cada um a seu tempo as tecnologias e as conquistas da exploração espacial. Os marcos tradicionais para a corrida espacial são o lançamento do satélite Sputnik 1 em 1957 e o marco final é a chegada do homem à Lua para a UNS em 69 ou então a missão conjunta Apollo-Soyuz em 1975, quando as duas naves foram acopladas. Mas os primórdios da corrida espacial datam de bem antes e remontam a meados da Segunda Guerra Mundial, já que os cientistas nazistas estavam desenvolvendo os foguetes V2. Inclusive, estes foram os primeiros objetos do homem a atingir o espaço ainda em 1944 e em 1946 foram foguetes como esses que fotografaram a Terra de fora pela primeira vez. Outro marco importante foram os primeiros seres vivos a atingirem o espaço. Você sabe adivinhar qual foi o primeiro ser vivo a ir para o espaço? Se você mencionou a cachorrinha Laika, você errou. Nós vamos falar dela daqui a pouco. Mas os primeiros seres vivos foram moscas de fruta que foram lançados para o espaço nos foguetes V2 e inclusive conseguiram voltar vivos. A partir daqui, a gente já começa a falar a respeito dos marcos da corrida espacial em si. Em 1957, o primeiro satélite artificial foi colocado em órbita, o Sputnik 1, e ele emitia um bip por ondas de rádio, que podia ser captado em qualquer lugar do mundo. Ainda em 1957, na nave Sputnik 2, a cachorrinha Laika foi para o espaço e infelizmente ela não sobreviveu. Em 1961, Yuri Gagarin foi o primeiro homem, um cosmonauta soviético, a entrar em órbita da Terra e a frase "Vejo a Terra, ela é azul" é dele. E a partir desse momento que os Estados Unidos, percebendo que haviam perdido uma série de marcos importantes, entram de cabeça na corrida espacial e o discurso de John Kennedy, o presidente de então, é emblemático. Diz John Kennedy: "Escolhemos ir à Lua nesta década e fazer outras coisas, não porque são fáceis, mas porque são difíceis." Com esse discurso, ele prometeu chegar à Lua ainda na década de 1960, um marco que foi atingido em 1969 com a missão Apollo 11, que levou o homem à Lua pela primeira vez, com a tripulação composta por Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins. A corrida espacial estava intimamente ligada à corrida armamentista. Os foguetes foram criados para o desenvolvimento de mísseis intercontinentais, os ICBMs. E, inclusive, é atribuída com relação a isso uma frase ao Wernher von Braun, um cientista alemão erradicado nos Estados Unidos. Segundo ele, a diferença entre um míssil balístico e um foguete espacial é a sua carga e o seu destino final. Mas com o fim da corrida espacial, a exploração espacial não acabou. Ela continuou com novas missões e novas descobertas que têm aberto nosso horizonte para o autoconhecimento e o conhecimento do universo em si. Algumas das missões mais importantes foram o envio de sondas que exploraram todos os cantos do Sistema Solar, como, por exemplo, os rovers que foram enviados para Marte, como Spirit, Opportunity, Curiosity e Perseverance. A sonda Juno pôde explorar Júpiter e suas luas, a sonda Cassini explorou Saturno e suas luas, e as sondas Voyager 1 e 2, além de visitarem todos os planetas gasosos do Sistema Solar exterior, são os objetos que estão mais longe de nós e já ultrapassaram os limites do Sistema Solar e hoje se encontram viajando para longe e longe no espaço interestelar. Mas as maiores conquistas e descobertas que envolvem a exploração espacial, na nossa opinião, são aquelas que envolvem os telescópios espaciais. Em especial, queremos mencionar os dois principais, o telescópio Hubble e o telescópio James Webb.
O telescópio Hubble foi colocado em órbita em 1990 e mudou completamente a nossa visão de mundo, com uma quebra de paradigma comparável às mudanças trazidas pela luneta de Galileu. Ele está em órbita baixa, observa o universo com a luz visível, luz ultravioleta e uma pequena parte do infravermelho, e inclusive pode ser visível a olho nu em uma noite clara. Você pode usar alguns aplicativos como Heavens Above para calcular e verificar a sua rota, para que possa vê-lo passando sobre o céu. Já o telescópio James Webb é considerado sucessor e complementar ao telescópio Hubble. Ele observa o universo principalmente no espectro do infravermelho. Isso possibilita que sejam feitas observações dos mais distantes recantos do universo, chegando muito próximo ao Big Bang. Para isso, ele precisa estar numa distância muito maior da Terra. Ele se encontra a 1,5 milhão de quilômetros no ponto de estabilidade gravitacional Lagrange L2. Isso porque, se ficasse mais próximo, o calor da própria Terra causaria interferências na sua observação. Duas imagens são dignas de menção quando comparamos o Hubble ao James Webb, que são os campos profundos. O campo profundo se trata de uma observação em uma área que, se esticássemos o braço, na ponta de nosso dedo seria equivalente a um grão de areia no céu. Observando esse pequenino espaço, o telescópio Hubble observou que existiam milhares e milhares de galáxias no universo profundo, o que só foi possível de observar graças à sua tecnologia de observação. Isso mudou completamente a forma de entendermos o universo. Porém, quando James Webb entrou em operação em 2022, a imagem que foi escolhida como a primeira a ser divulgada foi a observação do campo profundo do James Webb, muito similar ao campo profundo do Hubble. Nela, nós podemos ver com muito mais resolução e uma aproximação muito mais profunda como estávamos muito mais próximos da origem do universo, observando galáxias há poucos milhões de anos a partir do Big Bang. E é isso, meus amigos. A exploração espacial, além de ser um tema extremamente curioso e interessantíssimo, é algo que possibilitou o desenvolvimento tecnológico em áreas inimagináveis. Várias traquitanas, várias bugigangas que usamos hoje em dia, ou seja, tecnologias que mudaram o nosso dia a dia, foram desenvolvidas para uso na exploração espacial. Só para citar alguns exemplos, o GPS, as câmeras de celular, as espumas de memória, sim, aquelas dos travesseiros ditos da NASA, termômetros infravermelhos e até próteses robóticas foram desenvolvidas para o uso no espaço. Hoje, a corrida espacial se torna privada e empresas como SpaceX e Blue Origin ampliam a exploração e a pesquisa espacial. Os principais objetivos dessa nova corrida, ao menos aqueles que são divulgados, são a exploração e colonização de novos planetas, sendo mencionados inclusive mineração em asteroides. E o desenvolvimento tecnológico e as explorações científicas para esses objetivos podem contribuir para avanços inimagináveis que vão melhorar a qualidade de vida aqui na Terra. E é por esses motivos, e talvez motivos até de outros planetas, que se você quiser saber sobre corridas espaciais, sondas interplanetárias, ameaças estelares, venha no Conto Histórico. Compartilhe, curta e se inscreva, que no próximo vídeo a gente vai descobrir mais mistérios da humanidade.